5, 4, 3, 2. Vamos gravar? Peraí. Oi, nós somos o Tríade Literária e como este é o nosso primeiro vídeo do canal, vamos nos apresentar. Eu sou a Tairine, eu sou a Andrea e eu sou a Tainá. E para hoje escolhemos a obra O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Pra quem não sabe, Neil Gaiman é um autor contemporâneo britânico responsável por escrever quadrinhos, o mais famoso deles é o Sandman. Também escreveu alguns romances, entre eles Coraline, que virou uma adaptação para o cinema, uma animação, Deuses Americanos, que vai ser uma série de TV, e O Mistério de Stardust. Olha, antes de a gente falar um pouquinho sobre as impressões que o livro nos deixou, acho importante a gente falar sobre a história do livro. Ele conta a história de um homem que já passou por muitas perdas na vida dele. No prólogo, ele já tá saindo de um funeral, a gente acredita que seja de um parente, mas em nenhum momento é citado o nome dessa pessoa. E logo que ele tá saindo, ele decide voltar para a cidade natal dele. Com isso, logo no primeiro capítulo, a gente tem uma troca de narrador, então vem a versão dele criança, com 7 anos, onde ele vai contando tudo o que marcou ele naquele período. Bom, vamos ao que realmente interessa, né? As impressões. Qual foi a sua impressão, Tainá, no livro? Bom, eu acho que o sentimento mais forte que o livro desperta é aquela nostalgia, né? Parece que você se sente com 7 anos de novo. É muito interessante a parte que é narrada por uma criança, porque tem toda aquela inocência e ao mesmo tempo tem uma sagacidade muito característica da criança, que embora a gente ache que ela é inocente, não entende as coisas, ela tem uma visão muito particular. Sim. Ela tem um modo de ver as coisas muito incrível, assim, lembrar disso é muito bom. Olha, eu, diferente de você, o que me impactou, a impressão que ele me trouxe não tá, na verdade, na história. Tá assim, no estilo que o Neil Gaiman ele adota na maioria das suas histórias e nessa também. No caso, ele adota o gênero do realismo mágico. Pra quem não sabe, o realismo mágico ou maravilhoso, ele diz respeito a um aspecto fantástico que o autor ele coloca na obra. Esse aspecto, diferente dos livros de fantasia, ele não causa nenhum estranhamento nos personagens. E esse aspecto ele não é explicado em nenhum momento. E o fato dele não ser explicado é o que faz com que nós, como leitores, fiquem nos questionando se realmente aquilo aconteceu ou não. Eu acho que isso que é o que realmente me chamou a atenção, o que me atraiu na obra. Um exemplo de elemento assim, fantástico que ele traz para a obra é a família Hempstock. Só para contextualizar para vocês, logo que ele, no período de 7 anos dele, ele conhece essa família e ele se afeiçoa a ela. Essa família é composta por 3 mulheres. Uma delas é a Letty, que ela tem 11 anos de idade, ela se torna a melhor amiga dele. A mãe dela, que é a Ginny, e a velha Sarah Hempstock, que é a avó da Letty. Tem muitas teorias a respeito delas. Tem gente que acredita que, na verdade, elas são as moiras da mitologia grega. Pra quem não sabe, são aquelas mulherzinhas lá que aparecem no filme Hércules. Isso. Dividindo um olho. Isso, elas têm o poder de controlar o destino, de cortar o fio da vida das pessoas. E na história do Neil Gaiman, elas conseguem cortar o destino das pessoas, remendar, fazer com que as pessoas esqueçam de determinadas coisas. Elas são alguma coisa meio mágica, pelo menos na cabeça dele, elas são meio bruxas. Tem um exemplo até que quando ele não quer que a família dele saiba por que ele fugiu de casa, a velha senhora Hempstock, que é ela que consegue fazer isso de uma forma mais, assim, sem nenhuma falha, ela corta esse período, esse corte de tempo e junta de novo. Então, ela corta uma lembrança ruim, um pedaço ruim que aconteceu com ele. Parece que ela tira da cabeça dele, ele esquece. Então, eu acho que esse é o elemento fantástico assim, que mais me chamou a atenção e que eu acho super interessante, que aborda várias coisas. E você, Thay? Bom, o que mais me chamou a atenção, além dessa questão da infância, que isso faz a gente relembrar coisas da infância, é o escapismo que a gente tem na obra, que é criado ou não pela imaginação do garoto sem nome ou narrador, que é como se ele mudasse tudo aquilo, a realidade dele está acontecendo, mas ele não quer enxergar aquilo. E um bom exemplo que a gente tem disso é da Ursula Moncton. Um bom exemplo que a gente tem disso é a Ursula Moncton, que é como se ela representasse a perversidade para a criança, é como se ela fosse a essência da maldade. E para ele não enxergar tudo isso, ele cria... Quanto tempo já deu? Um bom exemplo que a gente tem disso é a Ursula Moncton, que é como se ela representasse a perversidade da vida adulta. E
para uma criança de 7 anos, ele não vê uma outra saída a não ser criar essa imaginação, esse plano da imaginação e fugir de toda a realidade daquilo que está acontecendo. É como se ela fosse a essência do mal. Uma coisa interessante desse escapismo que você falou que me lembrou muito foi o Meu Pé de Laranja Lima. Sim. Não sei se vocês já leram, mas o livro também é narrado por uma criança. E eles dois, eu acho que o que eles têm em comum é esse lugar onde eles vão, que é o lugar da segurança, né? No caso do Oceano no Fim do Caminho, o narrador, que é um menino sem nome, ele vai lá pra casa da Letty, pro lago, que é um refúgio. O lago que a Letty convenceu ele de que era um oceano, que é no fundo da casa dela. Então lá é um refúgio pra ele. Toda essa fantasia que ele inventa é um refúgio, assim como no Meu Pé de Laranja Lima. O Pé de Laranja Lima simboliza pra ele um lugar de refúgio. E aí eu acho que essa relação é E cada um tem uma linguagem diferente com aquilo que se identifica. É como se ali fosse o mundo dele, separado de tudo aquilo que tá acontecendo. Sim, apesar de tudo isso, eu prefiro ir para outro lado. Tudo bem, vocês acreditam que, na verdade, tudo faz parte da imaginação deles, esse plano da memória. Eu prefiro acreditar que esse plano da memória, na verdade, é um plano concreto. Porque se a gente for parar pra pensar, logo no final da história, a gente volta pro plano da realidade e esse homem adulto, em nenhum momento questiona tudo que aconteceu com ele na infância. Ele realmente acredita naquilo. Então eu prefiro acreditar que, na verdade, esse plano da memória não faz toda parte... a fantasia do É livro, concreta né? pra mim. Não. Mas assim... Se, por exemplo, vocês que estão assistindo o nosso vídeo acreditarem que não, que na verdade, realmente, como as meninas, vocês acham que é o plano da imaginação, ou vocês acham uma coisa totalmente diferente da nossa, podem colocar nos comentários que a gente vai levar em consideração também. Eu acho que uma das coisas mais, eu acho que na minha visão, o que torna o livro tão interessante é o fato dele ser essa grande metáfora. Que todo o plano da memória, né, que é o que ele tá contando, que ele tá relatando o que aconteceu na infância dele, tudo tem uma metáfora que foi a cabeça de criança dele que colocou. Por exemplo, quando ele é afogado pelo pai. O pai dele afoga ele na banheira e aí, com isso, ele acha que a Úrsula, que é a vilã, tá controlando ele, que ela é um monstro e que por causa da influência da Úrsula, o pai dele tá fazendo aquilo com ele. Então parece que é uma forma de escapismo. Não, sim, também. Eu acho que é isso que torna o livro tão interessante. Se fosse tudo verdade, pode não ser tão... Pra mim não é tão interessante. Não, eu gosto tem, dessa tem metáfora. isso também, mas assim... Mas interpretação de cada um. Cada um interpreta. Outra forma também que a gente vê dessa relação do escapismo é quando ele vê o pai com a Úrsula. E ali é óbvio que é uma traição pra gente, só que ele não sabe ainda definir aquilo como uma traição. Então ele fica vendo aquele monstro controlando o pai, por que o pai tá em cima dela, por que o pai tá fazendo aquilo. E então ele cria aquele monstro pra explicar o que ele não entende. Pode ser também, mas... Sim, mas Mas como essa é a pegada do realismo mágico, essa intenção de de você trazer essa saber ou dúvida. não o que aconteceu, faz todo sentido. E faz todo sentido você interpretar Da forma como se aquilo E com aconteceu. certeza este não é um livro que é aberto pra uma só interpretação. Vocês podem ver que Eu acho existem que várias. Esse né? é o diferencial, foi por esse motivo também que a gente escolheu esse livro pra abordar no nosso primeiro vídeo. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, diga o que vocês acharam, se tem mais alguma sugestão de livro. Dá um joinha. Coloca nos comentários. É isso aí. Tchau!